Glória a Deus, aleluia. Queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, louvado o nome do Senhor. Isso, irmão. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos, no livro de Marcos. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, capítulo 4. E diz assim a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4 diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim eles ensinavam muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, este é o texto da abertura do culto desta noite, né? E nós vamos dar oportunidade, né, à pastora Elodie, né, para dar o seguimento aí, né, no louvor em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor? Amém. Glória a Deus. Então fique de pé se você puder. Nós vamos começar agradecendo ao Senhor. Eu te agradeço, Deus. Amém? Gostaria que você me ajudasse com as palmas, com seus lábios, e o Senhor ele vai receber o louvor que expressa a grandeza dele. Amém? Em nome de Jesus. Pode apagar a luz, por gentileza? Oh, glória a Deus. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro de Jesus. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que me quer. Eu te imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra
te pertenço, Deus. Aleluia! Eu te agradeço, Deus, pelo deserto, não me deixou morrer e nem me caminhar. E como aquela mãe que não desiste, você mudou a minha história. Oh, glória! Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra. Agora esta noite, com toda a tua força, e o levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço, a honra, a glória, e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, aleluia, Deus. Imagina, você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, e o louvor a Deus, e o levantar. Você pode ir com as suas mãos e preparar a honra, as mãozinhas, e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, Senhor. Nós pertencemos ao Senhor, ó Pai. Pertenço, Deus. Nós pertencemos a Ti, ó Deus. E te pertenço, Deus. Você pode exaltar Ele com as suas palmas. Glorificar Ele nesta noite. Oh, aleluia. Comece a falar com Ele. Comece a declarar o seu amor por Ele nesta noite. Abra a tua boca, comece a dar glória, glória a Deus. Diga a Ele que Ele é santo. Ele está neste lugar. Ele quer ouvir o teu clamor. Aleluia, ainda com pouca força. Você está aqui nesta noite. Ele quer receber a sua oração. Ele quer receber, aleluia, o teu louvor. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te exaltamos, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, Deus provedor. És o Deus provedor. Aleluia. Glória a Deus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado aonde? Oh glória, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca fez batalha.
prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, reinar-me forte. Oh, não posso eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, Senhor. Adorei nessa noite. Exalte o nome dele. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Tempestade. Toda a igreja não vão roubar a minha fé. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca viu, oh glória, eu não me Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti, Senhor. Quantos creem no Senhor? Quantos creem que Ele vai prover? O Jeová Jireh está aqui nesta noite. O Deus provedor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Sim, eu sei. Ó Deus, aleluia. Você pode celebrar bem forte com as suas palmas ao nosso Deus. Oh, aleluia. Em nome das suas mãos nesta noite, começa agora a ler em oração. Ele é a nossa rocha. Começa a falar com Ele. Tu és o grande eu sou. Tu és o Senhor dos senhores. Dê uma pessoa que está do teu lado aí. Rabaixou de calavaçou de calabá. Senhor, a tempestade e o vento forte não vão roubar a fé do meu irmão, da minha irmã, Senhor, porque a nossa fé está firmada na rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos esta noite, porque Tu és o Deus, ó Pai, que peleja por nós. Tu és o Deus que se move ao nosso favor. Comece a adorar a Ele, igreja. Comece, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Rabaixou de calabasou de calabás. Rebaixou de calabasura, Senhor. Tu és o grande eu sou. Que a Tua glória fez conosco, Pai. Nós estamos aqui porque há um mover diferente sobre este lugar. Eu me rasgo por inteiro.
faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente.
olhos e comece a adorar a Ele nesta noite. Entra nos santos dos santos, entra agora nas dimensões celestiais. Senhor, ativa este irmão, ativa essa irmã a entrar, Senhor, ó Deus, nas profundezas do Senhor, ó Deus amado, em nome de Jesus. Aquele que ainda se encontra no raso, que hoje, Pai, ela venha mergulhar em águas profundas, porque, Senhor, a tua presença está neste lugar. Comece a falar em línguas nesta noite. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em línguas. Você está sendo renovado pelo poder de Deus. Rabachore calabassuria dalabá, rebachure calabassuria. Você está pisou no Santo dos Santos, o Santo dos Santos. Quem está pisando nos Santos dos Santos, quem permanece na presença do Senhor, quem, aleluia, experimenta das dimensões celestiais, em outro lugar não sabe viver. Rabachou de calabassuria, calabassuria dalabá, rebaçou de calabassuria dalabassuria, raçou de calabassuria, rebaixou. O Senhor quer derramar sobre tu. Rebalabaixou de calabassuria. Abra a tua boca nesta noite. Rebaixou de calabassuria dalabá, rebaixou de calabassuria dalabá, rebaixou de calabassuria. Rebaixou. Sou eu, Deus, que pairo sobre este lugar. Rabaixou de calabassuria. Abra o teu coração. Rabaixou. Rebaixou de calabassuria dalabá. Sou eu, Deus, que sou do coração de cada um nesta noite. Sou eu que ativo, Rabaxu de calabassuria, nas dimensões celestiais, aquilo que eu tenho para ti. Rabaxu de calabassuria. Comece a falar mistério com Deus, igreja. Vai. Você que é batizada com línguas, você que não é, Deus vai te batizar nesta noite. Você que precisa do renovo, Deus vai te renovar nesta noite. Comece a adorar a Ele. Lavachore calabassuria andalabá, rebachore calabassuria andalabá. Ele está aqui nesta noite. Ele quer ouvir o teu clamor. Rebachore calabassuria, arabachore calabassuria calabá. Ele está aqui pairando sobre este lugar. A presença dele, aleluia, é real nesta noite. Ele está curando os corações, Ele está curando almas nesta noite. Rabachore calabassuria andalabá. Vou pedir a pastora Fátima e a pastora Alessandra, Rabachore calabá, por gentileza. Pastora Cláudia, fica aqui no meio. Rabachore calabá. Fica aqui no meio, por gentileza. As duas pastoras vão ativar, através da unção do Espírito que está sobre a vida delas. Pode colocar as mãos. Rabachore calabasture calabá. Raçore calabá. Feche os teus olhos. Tem um manto de mistério neste lugar. Aleluia. Um manto de restauração. Glória a Deus. Pode orar, pastoras. Deus quer renovar a pastora Cláudia nesta noite. Ativa, Senhor, nesta noite. Aleluia, Jesus. Derrama o teu bálsamo. Meu Deus, ativa agora. Glória, glória, De coração. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, Espírito Santo. Ora, igreja, fecha os teus olhos e vamos orar juntos. Você está no Santo dos Santos. Rebaixou, Senhor, vai
Rebaixou de calabá. Dá um espaço que ela vai cair. Rabaixou de calabaçúria. Rabaixou de calabaçuriana. Aonde está o Espírito de Deus? Em nome de Jesus. Não saia de Jesus. Sai da minha agora. Espírito das tristezas. Sai agora. É o nome de Jesus. Vai sair agora. Ao sangue de Jesus. Ao sangue de Jesus. Olha aí. Aonde está a rejeição? Sai agora. Sai em nome de Jesus. Vai em nome de Jesus. Vai em nome de Jesus. Tudo que está amarrado na vida dela. Em nome de Jesus que está travado na vida dela. Vai desclavando agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Destrava os pés dela agora. Destrava os pés dela agora, Senhor. Aleluia. Conquistou, Pai. E que não agradou o Senhor. Destrava agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai quebra agora. Quebra agora. Vai toda a ambulância. Vai quebrando agora. Vai quebrando agora. Em nome de Jesus. Ao sangue de Jesus, Senhor. Ao Não resista. Solta agora. sangue de Jesus, Senhor. Desembaraça agora. Tudo aquilo que está travado agora, seja destravado. Rabaxu, calabasuriana. Rabaçou de calabasuriana. Rebaixou de calabasuriana. Rabaxou de calabasuriana. Rabaxou de calabasuriana. Rabaxou de calabá. Rabaxou de... Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aonde vai a minha morte, Senhor, dá. Aonde o Senhor dá tristeza, o Senhor dá alegria. Em nome de Jesus. Que a partir de hoje, ela venha, Senhor amado, estar em paz. Em nome de Jesus. Senhor, ativa aqui, Pai, os compartimentos dela espiritual. Tudo que está preso, Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que ela gerou em oração. Senhor, tudo aquilo que Satanás está tentando abortar no reino do Espírito. Senhor, passa o teu sangue agora. Rabaxole calabassulha. Assopra. Vento dos quatro cantos que vem, assopra sobre a tua serva, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assopra sobre os ouvidos dela. Em nome de Jesus. Abre os olhos dela, Pai. Tira todo escama. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a O Senhor está te dando um livramento muito grande, pastora. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo te trouxe aqui. Satanás tinha armado um laço muito grande para você. Mas Deus te trouxe nas asas do Espírito. Os anjos do Senhor veio com você. E tu não serás mais a mesma, assim diz o Senhor, porque Ele te escolheu. Aleluia. Ele quer ter um particular contigo. Rabaxou de calabassulha. O Senhor troca as tuas armaduras nesta noite. Rabaxou de cá. Deus, Ele te chamou. Não temas, mulher. Somente marche. Marche, tu verás o poder de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Tem coisas que Deus, no mundo espiritual, já era para ter acontecido através de você. Mas hoje o Senhor ativa para que isso venha a ser trazido nesse ano ainda. Você foi ativada para a obra do Senhor. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Receba a palavra profética
das orações das pastoras, viu? Olha, deixa eu te falar, tinha um exército de anjos. Não que não tem anjo aqui, né, irmãos? É claro que tem. Mas aqui tinha fogo. Deus me falava, tem fogo em volta delas. E eu estou queimando tudo aquilo que o inimigo da alma dela intentou contra ela. Viu, querida? Dá um abraço nelas, irmãos, pastores. Dá um abraço. Um abraço, o Espírito Santo está abraçando elas. Amém? Quantos estão no Santo dos Santos? Aleluia. Tão gostoso, né, irmãos? Só que nós temos que passar para o apóstolo, né? Vou passar a palavra para ele. Em nome de Jesus. Quer continuar? Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar. Nós vamos dar oportunidade agora à coleta das ofertas dos dízimos. E na hora do louvor, você pode sair do seu lugar e fazer sua oferta e o seu dízimo aqui no altar de Deus. Amém? Aleluia. Mas antes, olha para o seu irmão que está do seu lado e diz assim: olha, eu, Senhor Deus, te escolhi. Amém. Graças a Deus. Louvado o nome do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Segura firme na sua mão sua oferta, seu dízimo. Deus e Pai, provedor, nosso Jeová Jiré, Deus da providência, confirma a tua bênção na vida desse dizimista, desse ofertante, na vida da tua igreja, Senhor. Abençoe para que homens e mulheres se levantem para dizimar e ofertar neste lugar, para que a tua obra possa, meu Deus, ó Pai amado, desenvolver estruturalmente, Senhor, para o louvor do teu nome. Nós consagramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, amém? Nós vamos cantar aquela canção. Conseguiu? Nós vamos cantar aquela canção. Se apague para mim, pastor. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Assim que começar, você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente trazer seu dízimo da sua oferta. Me ajudem, vamos ver. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fogo é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta glória e me leva até o céu. Oh, aleluia! Louve ao Senhor.
Senhor. Queridos, eu vou dar, aleluia, uma oportunidade, mas antes eu queria ler a explicação da parábola que nós lemos aqui, aleluia, logo no início. No capítulo de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 10, diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás, tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes os semeados em solos rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. A questão aqui é a palavra, que não pode ser retirada de nós, porque a palavra é vida. É esta palavra é quem vai nos manter de pé através de Jesus Cristo. Aleluia. Olha para o seu irmão e diz assim: olha, ei, Jesus te escolheu. Eu quero dar a primeira oportunidade ao pastor Leonardo para trazer uma palavrinha de saudação, e depois o pastor Paulo trazer uma palavrinha de saudação aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vamos receber o servo de Deus com as palmas de neve. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quero deixar uma palavra para a igreja essa noite, para meditação. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Salmo 34, versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Amém. Irmãos, todos os dias que nós saímos das nossas casas, nós encontramos na rua todo tipo de adversidade, e o Senhor coloca o anjo dele para nos guardar. Nessa ida e vinda, nós não sabemos nem imaginamos quantas vezes o Senhor tem nos dado livramentos. Não é verdade? Às vezes você vai até a padaria que está perto da sua casa, no seu trabalho, no trânsito, né? Deus tem dado livramento para o povo dele. E quando o Senhor fala que provai do Senhor e veja que o Senhor é bom, é o nosso testemunho de vida. Nós cremos que o Senhor é um Deus presente, que atua nos dando livramento.
trazendo para as nossas vidas esse afago, para que nós possamos ir e vir com a certeza que existe um Deus que zela por nós. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho visto, irmão, a mão de Deus em tudo. A mão do Senhor nos guardar todas as vezes que a gente tem que sair. São livramentos que o Senhor tem nos dado, né? Porque a gente crê que, independente de qualquer coisa, Ele é Deus. Se Ele fizer na minha, na sua vida, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós, sem Ele, nós não somos nada. Então, deixa essa palavra para os irmãos, para a meditação, e que os irmãos venham ter essa certeza de que nós servimos um Deus presente. Tudo aquilo que você almeja, às vezes Ele não te entrega na hora, mas Ele já está trabalhando para trazer para a sua vida. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Sim. Irmãos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Amém. Amém. Bom, como fui pego de surpresa, abri minha Bíblia e veio aqui em Mateus 12, versículo 46. Quem encontrou diz amém. Amém. Vamos lá para. Aqui está falando sobre a família de Jesus. Também essa palavra está em Marcos, capítulo 3, 31 a 35, e também está em Lucas, capítulo 8, de 19 a 21. E falando ele à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Glória a Deus. Pois é, aqui Jesus nos dando assim, né, um ensinamento profundo, né, que eles estavam chamando Jesus, com certeza no momento em que ele estava ensinando, né, e realmente, né, os irmãos de Jesus com a mãe provavelmente queriam falar com ele, né. Aí Jesus aproveitou a oportunidade para dizer algo que é profundo, que quem está ligado ao Senhor, né, quem é de Jesus, irmão, irmã, somos nós que nos esforçamos em obedecer a palavra dele. E eu falo sempre, para obedecer, primeiro é preciso ouvir essa palavra, é preciso buscar aprender essa palavra, e é um dever de todos nós, né? Porque a gente, cumprindo isso, colocando isso em primeiro lugar, aí sim nós saberemos qual é a vontade do nosso Pai, e saberemos, né, que vontade é essa para podermos colocar em prática. E muitas das vezes as pessoas veem Deus em nós, né, pelo nosso proceder. Também tem isso. Além da palavra que a gente pode ensinar, a gente pode praticar, e com o nosso exemplo também nós somos identificados como filhos de Deus, como filhos de Jesus. Então é uma coisa que nós nunca devemos esquecer, né? Que muitas das vezes a gente
às vezes a gente fala que é de Deus, simplesmente para, às vezes até numa discussão, né? Às vezes eu já vi pessoas discutindo questões da palavra, se sente mais de Deus e fala, eu sou de Jesus sim, e fica desconfiando, falando que o outro não é, mas eu sou. Mas lá no fundo o Senhor sabe quem é quem obedece, né? E para obedecer, como eu disse, tem que procurar ouvir, tem que procurar aprender. Então, irmãos, é o que eu quis trazer aqui, que Deus tocou no meu coração para trazer para os irmãos. A nossa obediência, ela é muito importante. Assim nós faremos a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quero convidar o pastor Léo, mas o pastor Paulo para ficar aqui comigo no altar de Deus, né? Aparecer no YouTube, nós estamos ao vivo, né? Glória a Deus, queridos, que palavra maravilhosa, né? E às vezes os irmãos esperam uma palavra vinda do apóstolo, da pastora, de outros, e de repente Deus usa o pastor Léo, mas o pastor Paulo, na simplicidade, na unção de Deus. E eu acredito nisso. Todos nós temos algo para dizer de Deus para outras pessoas, e todas as pessoas têm subido aqui, têm estado aqui no altar de Deus, têm ministrado algo que traz um alento, uma certa alegria, uma alegria verdadeira aos nossos corações, que é a palavra dele. Amém? Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Abre comigo, irmãos. Quem encontrou diz amém, Jesus. Filipenses está antes de Tessalonicenses, não me falha a memória, antes de Colossenses. Diz assim a palavra de Deus no livro de Filipenses 3, do verso 12, aleluia, a partir do verso 12: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos estes sentimentos. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Queridos, com este texto, eu digo que Paulo ele quis esquecer algumas coisas, e é importante esquecer. Embora para alguns há uma dificuldade de esquecer o passado. O passado ele impede o crescimento presente e o futuro das pessoas. O que aconteceu ontem foi passado. O importante é o que irá acontecer hoje. Embora todo o passado ele deve ser esquecido por intermédio do arrependimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Acredito que o apóstolo Paulo, quando recebeu a palavra de fé, ele recebeu em um coração
de uma terra boa. Porque nós vemos as cartas de Paulo, o quanto ele produziu para Cristo. Uma terra boa, não é, irmãos? Com certeza. Mas para ser uma terra boa, precisamos esquecer o passado. E o que nós precisamos esquecer o que já passou? Aquilo que afrontou o coração de Deus, aquilo que entristeceu o coração de Deus, aquilo que fizemos que não foi de acordo com a palavra do Senhor. Paulo, ele conseguiu esquecer. E será que nós não conseguiremos? Tem um ditado que fala assim, ó, as mulheres nunca esquecem. Realmente as mulheres têm uma maior dificuldade, não desprezando de jeito nenhum, mas isso é fato, cientificamente falando, né? As mulheres têm este conceito, né? Eu lembro como se fosse hoje. E mais as coisas ruins, né? As mulheres têm isso, os homens também às vezes lembram de coisas ruins. Eu lembro daquele desenho que passava na televisão, eu não sei se era Raposa, dizia assim, ó dia, ó céus, ó vida. Tudo para ele era ruim, porque ele vivia do que ele foi frustrado no passado. E se o apóstolo Paulo deixou registrado e Deus o inspirou para que realmente permanecesse registrado, é porque nós temos essa capacidade de esquecer, irmãos. O esquecer não é que você não precisa lembrar mais. O esquecer é quando você lembra e aquilo do passado não surte efeito mais na sua e nem na minha vida. Quando o casal ele começa a namorar, né, começa a ter aquela cumplicidade um com o outro, começa a conviver, né, aí pede para contar tudo. Conta tudo que você fez no passado. Não sei para que isso, né? Mas existe. Aí quer saber com quem namorou. Com quem você namorou? Com quantas pessoas você namorou? Não é assim? Para quê? Foi o passado. Ele passou. Ah, mas eu quero saber assim mesmo, né? Eu acredito que todo casal, né, exceto alguns, passam por isso, para saber, né, o que aconteceu, para fazer um diagnóstico se vai valer a pena ou não. Para quê? Eu explico para quê. Para sofrer. Sofrer, às vezes, de um ciúmes, de um problema que pode acontecer. Quando nós queremos esquecer algo no passado que não venha mais surtir efeito na nossa vida, nós temos que confiar que Jesus, Ele foi o autor em apagar este mal que vivemos no passado. Tem pessoas que não podem ouvir as músicas antigas, né? Aquelas músicas lá dos anos 70, dos anos 80. É claro que eu lembro das músicas, né? Mas elas não surtem efeito mais em nós. Você lembra por lembrar. Então o esquecimento é quando você lembra e aquilo no passado não surte efeito mais na sua vida. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz assim, olha, o passado passou. Esqueça-o. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora tem coisas que nós precisamos lembrar, né, irmãos? E nós não podemos deixar de lembrar. E eu vou lançar essa pergunta para você responder para você mesmo. Qual foi a data exata que você se converteu? Isso não pode esquecer. Nós não devemos esquecer. Outra,
qual é a data exata que você desceu pelas águas batismais? Não pode esquecer. Se esqueceu, luta para lembrar e faz uma. Senão nós vamos ter que fazer uma árvore genealógica da sua vida cristã, da minha vida cristã. Não pode esquecer. Não podemos esquecer. E isso é muito importante, irmãos. Nós não podemos esquecer da data do nosso aniversário. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer que somos de Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele diz bem claro: esqueço das coisas que para trás ficam ou ficaram. Ele diz mesmo: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe quando você esquece das coisas que para trás ficam? Você vai alcançando cada vez mais o propósito de Deus na sua vida. Quando você fica lembrando daquele passado, aquele passado ainda ele derruba você, ainda você está distante do propósito de Deus para você. Então nessa noite Deus te trouxe aqui, porque você é uma boa terra, e a semente ela não caiu aí à toa, não foi um passarinho que trouxe a semente, não. Foi o próprio Jesus, através do Espírito Santo, fez brotar essa semente na sua alma, no seu espírito, na minha alma, no meu espírito, aleluia. E você, nós somos uma terra boa, e essa terra vai produzir ainda mais. Embora mesmo a terra boa, existem algumas coisas que precisam ser limpas. Não somos perfeitos, nós falhamos. Tem pessoas que têm uma perfeição imensa, em falar a verdade, mas tem outras não falam. Tem outras que precisam mudar nessa área. Tem pessoas que são perfeitas em alguma área da vida, mas em outras ainda, porque nós não alcançamos a perfeição, e nós iremos alcançar essa perfeição quando encontrarmos com Jesus. Lá vai ser tudo perfeito, mas aqui nós somos sujeitos às falhas, e essas falhas que você se arrependeu, nós nos arrependemos dela, precisam ser esquecidas. Podemos lembrar, mas essas falhas não podem nos afetar mais, porque se afetar, você vai ser impedido de crescer. E diz mais, olha o que diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós abrimos a nossa reunião de hoje com a leitura do livro do profeta Jeremias, e tem um texto que nós enfatizamos lá, que Deus disse para o profeta Jeremias: Jeremias, antes de você ser formado no ventre de sua mãe, eu já te conhecia. Agora, onde Jeremias estava? Você consegue entender essa palavra? Aonde Jeremias está, sendo que ele nem ainda tinha sido gerado? Jeremias estava onde você esteve também, e está no centro do coração de Deus. Receba isso nessa noite, porque você foi vocacionado para a vida em Cristo Jesus. Antes de você ser gerado, antes do seu pai e sua mãe ser um casal,
Deus lembrava de cada um de nós. Imagina isso. Pode compreender algo profundo como esse? E ele diz as mesmas palavras que diz para o profeta Jeremias: ei, antes que fosse gerado eu já te conheci. Olha, o seu irmão diz para ele: antes, muito bem antes. Talvez seus pais nem eram nascidos ainda. Imagina a profundeza disso, irmãos. E ainda hoje nós vamos duvidar de Deus, nós vamos questionar Deus, se Ele nos ama ou não. Na verdade, em alguns pontos da nossa vida, é que deixamos de expressar este amor ao nosso Deus, quando nós deixamos de fazer a sua vontade. É o que o pastor Paulo ele disse aqui, o pastor Léo disse aqui. Quando deixamos de fazer a vontade de Deus, nós não somos considerados parte da família. Ele foi bem taxativo: a minha família é aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Então, aqueles que cumprem a vontade do meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que ele quis dizer com isso? Ele estava desprezando a família carnal dele? Não. Ele estava dizendo: olha, a minha família é essa, espiritualmente falando é essa, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Então nós devemos compreender, né, essa grandeza da resposta de Deus para nós nessa luta. Porque você veio aqui, eu vim aqui querendo uma resposta de Deus. Deus me responde. Eu quero ouvir a sua voz. Então, Dalvinha, o Senhor está dizendo: olha, antes que você nascesse, eu já te conhecia. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tu és minha filha, assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a resposta que Deus te dá nessa noite. E é isso que nós devemos compreender. A Bíblia é bem clara nesse quesito. E se nós colocamos isso à prova, Satanás, ele tende a nos tirar. É o que acontece quando uma semente cai em meio às pedras. Quando uma semente cai num coração ocioso pelas coisas deste mundo. Se a terra boa, ela corre o risco de não produzir, imagina a terra ruim. Imagina, irmãos, a terra cheia de pedras, a terra cheia de espinhos. Imagina. Então não é perca de tempo lançar semente nesse lugar. Nós não sabemos. Essa terra espiritual, como diz, né? Só Deus conhece o coração das pessoas. Então nós vamos semear. Nós vamos semear. E é isso que é importante. Então, voltando aqui, o apóstolo Paulo, ele só chegou nessa estrutura espiritual porque ele conseguiu esquecer. Imagina, irmãos, um homem que assistiu à morte de Estevão sendo apedrejado por causa da palavra. Imagina ele caçar os cristãos e fazer com que os cristãos fossem presos. Ele viu coisas que nós nem imaginamos, lemos na história. Mas o apóstolo Paulo foi um carrasco do Evangelho. Se ele não tivesse esquecido disso, pastor Sônia, será que ele ia ser um apóstolo como ele foi? Será que ele conseguiria doutrinar a igreja de Cristo com as suas cartas paulinas enviadas para as igrejas? Ele deixou isso de lado e continuou exercitando isso. Ele arrependeu e falou: Senhor, se eu ficar lembrando disso que eu fiz de ruim, eu não vou crescer.
imagine cada um de nós. O que nós fizemos de ruim ontem? O que nós fizemos de ruim há algumas horas atrás? O que nós fizemos de ruim há uma semana atrás? Há um mês atrás? Há um ano atrás? Isso está corroendo você? Isso está causando impedimento na sua vida? Se isso ainda está causando impedimento na sua vida, hoje é hora de mudar. Porque se não mudar, não vai suportar até a vinda de Cristo. Em algum momento vai largar a fé. Então o apóstolo Paulo é bem claro: eu não julgo que alcancei, mas uma coisa faço: eu esqueço do que já passou. Esquece. Olha para o seu irmão assim: oh, esquece. Esquece o que passou. Esquece. Ó, eu esqueci dos beliscão que eu levei da minha mãe, das correadas eu esqueci, embora está na memória, né? Mas não me afeta, né, pastor Leonardo? Eu esqueci dos bullying que fala, né? Que eu sofri dentro da minha casa, dos meus irmãos, próprios irmãos, esqueci. O bullying esse que recebi nas escolas, esqueci de tudo. Esqueci das mazelas do passado. Agora ficar lembrando. Se tivesse lembrando, eu não estaria aqui hoje, irmãos. Porque o passado mata. Mas Jesus, Ele é a vida. Esqueça o que passou. Esquece. Não estou falando para apagar da sua mão. Lembra, mas não para causar um mal-estar na sua vida. Um dia desse eu estava assistindo, né? Eu sei que é muito difícil. Hoje tem uma jovem senhora nos Estados Unidos, que hoje ela é porta-voz, né? Das crianças que sofreram no passado. O pai dela e a mãe dela entregou ela para a creche. E na creche ela sofreu muito, além de bullying, sofreu de tudo quanto espécie de maus tratos. Tudo. E uma criança passar por isso, irmãos, não é fácil. É problemático. Causa um trauma na vida da criança que ela nunca mais, se ela não conseguir esquecer, vai ser a mesma. E ela contou chorando: para mim é passado. Eu lembro para ajudar outras pessoas para não passar o que passei. Foi sofrimento. E graças a Deus hoje nós temos as leis do nosso país, né, que ampara o menor, né? E nós louvamos a Deus por isso. Inclusive lá onde nós trabalhamos foi levantado, né, proteção para o jovem. Até o que foi escolhido, ele é cristão, nosso irmão Eliezer. Nós tratamos os nossos jovens lá como se fossem os nossos filhos, e ficamos de olho a tudo que se passa. É sério. Nós temos a lei de 2015 que foi aprovada, né, reformulando a lei de 2006, se não me falha a memória, né? Então isso é muito importante. Hoje nós estamos vendo a situação do menor, né? O pai e a mãe ter a obrigatoriedade de colocar esse menino para estudar, essa menina para estudar. É obrigatório no nosso país, é obrigatório o ensino
fundamental, é uma lei da nossa Constituinte de 1988. E nós precisamos disso, irmãos. Cuidar, zelar, fazer o que acontece, né? Tem que, né, ficar atento a essas questões, porque uma criança, ela é acuada. Então nós precisamos estar atento e orar por esse. Oro por essa pessoa, né? Então ela estava contando o quanto ela conquistou, né, com este evento, sendo o porta-voz nos Estados Unidos para as crianças que são colocadas em creches. E o problema é que a mãe dela estava lá. A mãe dela nem quis ir no carro com ela quando terminou o evento, foi chorando. Eu entreguei a minha filha para o sofrimento. A culpa dessa mãe. Achou que estava fazendo o correto, mas estava fazendo aquilo que é errado. E nós temos que continuar orando, né, pelas nossas crianças no nosso país, pelo jovem no nosso país. Lá eu cuido mesmo, né? Tem um lá, ele já tem essa liberdade comigo, ele fala, chega perto de mim, longe dos professores. O professor Marcos, tem nada, estou com fome, tem dinheiro nenhum, então agora você não vai estar com fome mais. Eu estou falando isso não é para minha mão direita ver o que a esquerda faz, não, porque eles recebem, mas às vezes não tem o dinheirinho. Aí vou lá, não, aqui você não vai ficar com fome, não. Mas eu tenho vergonha de ficar falando com o senhor. Todas as vezes que você tiver sem, você vai tomar um cafezinho comigo. E isso é importante. Se cada um fizesse algo por alguém, não teríamos tanto sofrimento aí. Voltando aqui, então precisamos esquecer. Então a partir de hoje, você vai treinar a esquecer isso. Aquilo que está corroendo você, que está impedindo você, você vai esquecer. Esquecer no sentido de não afetar a sua vida quando você lembra. Não é? E é ruim. Eu lembro quando eu fui arrumar um emprego, eu lembro hoje, isso não me afeta mais, mas isso me afetou. Eu bati a campainha num portão grande e a pessoa do administrativo abriu aquela portinha que tem no portão. Eu falei assim, eu vim trazer meu currículo aqui. Logo que eu havia saído da Fiat, estava desempregado. E eu queria saber se tem oportunidade. Qual que é a sua experiência? Eu era operador de empilhadeira. Qual que é a sua experiência? Olha, eu tenho curso e tenho 11 meses de experiência. Aqui é um ano. E fechou a porta. Você vai bater de novo? Não, aqui é um ano. E já falou do outro lado. Eu virei as costas e fui embora. Mas aquilo causou uma tristeza tão grande. Foi assim, para um mês de diferença. Eu sei que existem regras internas da empresa, mas receber uma pessoa nessas condições e falar com ela através de uma greta de um portão, eu senti-se muito desonrado. E eu voltei e falei, Deus, eu estou chateado. Eu vou falar, não estou julgando que eu sou profeta não, tá? Mas nós temos que cuidar das palavras, tá? Vou confessar aqui, irmãos, e nem vou falar empresa, porque essa empresa não existe mais. Porque eu voltei para trás e disse, Senhor, se é esse tratamento que essa empresa dá às pessoas, essa empresa não pode existir mais. E fui embora. Está coçando a cabeça e passou pouco tempo, pastora Fátima, né? A empresa fechou. Eu não faço isso para... Fechou. Que vontade, né? Então quer dizer que se Deus permitiu que aquela empresa fechasse, é que ela maltratava não só quem batia na porta,
mas destratava as pessoas que estavam dentro dela. E não foi por mim que ela fechou, tenho certeza disso, não tem esse poder. Mas faltou aquela gota de desprezo a um outro ser humano para que Deus agisse. E eu fui aquela última gota que Deus usou. É triste falar isso, eu falo rindo aqui, mas não é de gabana não, mas é triste, é muito triste, né? E aquilo ficou correndo no meu coração. Falei assim: Deus, a partir de hoje eu quero cura, eu não quero ficar lembrando mais, senão não vou arrumar um emprego decente, senão não vou arrumar um emprego bom. E Deus me curou, e graças a Deus, Deus desencadeou aí a vida profissional e nos deu essa oportunidade de crescimento. Para terminar, você só vai crescer espiritualmente se você esquecer o passado, seja ele ruim ou não, seja o pecado que você cometeu ou não. Esquece. Se Jesus te perdoou, esquece. Olha para o seu irmão mais uma vez e fala assim: olha, Jesus te perdoou, irmão. Esquece o passado, assim diz o Senhor dos Exércitos. Pode aplaudir Jesus. Amém? Graças a Deus. Estamos chegando ao finalzinho. Lembrando você que nós estamos ao vivo aqui, né? Ao vivo, meu Deus do céu, eu tinha que editar. Bem, você que está nos ouvindo aí na sua casa, no conforto do seu carro, junto com a sua família, esqueça o passado. Jesus já te perdoou, Jesus já transformou a sua vida em bênção. Esqueça aquilo que te trouxe angústia e tristeza, esqueça tudo que te traz amargura, porque Deus tem um presente maravilhoso para você. Deus tem um futuro maravilhoso para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E junto com a igreja nós vamos orar aqui agora. Feche os teus olhos, igreja, você que está em sua casa, em nome de Jesus, eterno Deus e soberano Pai. Tudo aquilo, Senhor, que vem trazendo prejuízo espiritual ou físico, ó Deus, para cada um de nós, que sejam repreendidos agora. Todo o passado tenebroso, meu Deus, que ainda está vivo, ó Deus, nas pessoas, trazendo tristezas, angústia, o que fulano fez, o que falou, Senhor, sejam repreendidos agora. Nós declaramos a cura divina, a operação do teu milagre, em nome de Jesus. Este pecado cometido no passado, que traz frustrações no presente, sejam repreendidos, já foi, aleluia, perdoado, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, porque somos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Chegamos ao finalzinho, aleluia. Deus te abençoe. Você está na sua casa, pode desligar. Você está na sua casa, fique na paz, na graça do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e fortaleça a sua vida e faça resplandecer o rosto sobre ti e lhe dê a paz. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.